Se você entra atrasado no trade ou entra cedo demais, o problema não é o mercado, é como você está utilizando as médias móveis. A maioria dos traders utilizam as EMAs 9, 20 e 200 todos os dias, mas quase ninguém sabe como que funciona cada uma. E é por isso que todos os dias você está comprando topo e está vendendo no fundo. E eu te garanto que hoje isso acaba. Nesse vídeo você vai realmente entender o que são as médias móveis exponenciais, por que a média de 9, 20 e 200 são suficientes, como que os traders profissionais utilizam essas médias e como melhorar sua entrada, saída e gerenciamento de risco. E antes de começar, não se esqueça de entrar na minha comunidade VIP gratuita no Discord. É onde eu coloco meus trades todos os dias em tempo real. O que são as EMAs, ou médias móveis exponenciais? Traduzindo para a vida real, elas funcionam como GPS do mercado. Elas te mostram para onde o mercado está indo, com qual força e quem está no controle, se são os compradores ou os vendedores. E a principal diferença da média móvel exponencial para a média móvel aritmética é simples. A média móvel exponencial ela dá mais peso ao preço recente. Então por isso ele acaba reagindo muito mais rápido. E no mercado de criptomoedas, que a gente sabe que tudo é muito rápido e volátil, isso é extremamente essencial. E por que eu só utilizo a média de 9, 20 e 200? Porque essas três médias elas conseguem me mostrar a briga do curto e do médio prazo. E aí eu não preciso de mais nada. Então se a gente for fazer uma análise no gráfico de 5 minutos do ouro, a gente vai observar que a média de 200 é essa branca, a média de 20 é essa vermelha e a média de 9 é essa média azul. Eu gosto particularmente de operar a favor da média de 200, ou seja, se o preço ele estiver acima da média de 200, eu só vou procurar por compras. Se o preço ele estiver abaixo da média de 200, eu vou procurar por vendas. Resumindo, se você está contra a média de 200, você está lutando contra o dinheiro grande. E como eu havia falado com vocês na aula de Fibonacci, elas não são linhas mágicas, elas são zonas de interesse. Então, antes de você colocar qualquer indicador ou ferramenta no gráfico, você precisa identificar as zonas de suporte e as zonas de resistência. Então, aqui no gráfico, se eu ocultar as minhas médias móveis, eu preciso saber identificar onde estão as zonas de suporte e resistência. Então aqui a gente consegue observar zonas fortíssimas de suporte e de resistência do preço, nessa região e nessa região. Então, a partir do momento que eu identifiquei as zonas de suporte e de resistência, entendi a estrutura do mercado, o contexto, eu posso colocar as médias para me auxiliar e para me ajudar a visualizar o gráfico. E vocês vão observar que em tendências fortes, o preço se afasta da média, volta, respira e continua dando seguimento à tendência principal. E na maioria das vezes que a tendência está muito forte, o preço ele vai respirar ou na média de 9 ou na média de 20, que é esse caso aqui que eu estou mostrando para vocês. O preço ele está respirando, voltando na média de 20, na média de 9, porque ele está numa tendência claríssima de alta. A média de 9 e a média de 20 ela está sendo utilizada como fôlego desse movimento. E como que eu posso inserir uma média no gráfico? Você vai vir aqui em indicadores e vai escrever EMA, média móvel exponencial. Vai clicar, normalmente ela vai vir na média de 9 com coloração azul. Aqui nessa engrenagem você consegue configurar ela, consegue definir a cor, a espessura dela e consegue também alterar o período. Então, para você que está iniciando, normalmente utiliza só 3 médias móveis, que é o que eu utilizo. A média de 9, 20 e 200, certo? Então aqui se eu quiser trocar para a média de 200, eu também consigo. Vocês vão ver que a alteração é via automática no gráfico. Ó. Se eu clicar aqui e der OK, essa média azul virou a média de 200 no meu gráfico. Da mesma forma que eu posso vir aqui, editar a média e colocar ela como a minha média de 20 períodos. Essa troca é feita automaticamente. E eu consigo inserir também mais de uma média no gráfico. O problema é que o TradeView gratuito, ele só disponibiliza 2 indicadores para você utilizar. E o que eu faço para poder utilizar 3 médias móveis no gráfico no plano gratuito? Você vai vir aqui em indicadores e vai pesquisar o nome desse indicador aqui, ó. Kev_Ind9. Vai aparecer aqui EMA 9, 21, 50 e 200. Você vai inserir esse indicador no seu gráfico. Vai aparecer aqui um indicador com diversas médias. Aí você pode fazer a sua configuração, que é o que eu já deixo pré-setado no meu setup. Você vai vir aqui novamente na engrenagem e colocar aqui em estilo. Você vai desselecionar a média exponencial de 50 períodos e a média aritmética de 9. A gente vai utilizar então a média exponencial de 9, a média exponencial de 21, que é muito similar à média de 20, e a média exponencial de 200 períodos. Esse é o nosso setup. Eu gosto de deixar presetado a minha média de 200 branca, a média de 20 na coloração vermelha e a média de 9 na coloração azul. Vocês vão ver que na maioria dos meus vídeos vai estar com esse setup e com essas configurações. Então aqui eu vou ocultar que eu mostrei para vocês e já vou deixar aqui o meu setup que já deixo configurado aqui, com a média de 200 branca, a 20, 21 vermelha e a média de 9 azul.
certo? Na maioria dos meus vídeos vocês vão ver esse setup. E qual é o papel de cada média móvel? Por que a média de 9? Por que a média de 20? Por que a média de 200? A média de 9, ela funciona como o pulso do mercado. Ela é extremamente rápida, mostra um momento imediato e é ideal para a continuação do movimento. Ela funciona como se fosse o batimento cardíaco do mercado, principalmente se você estiver operando em time frames menores. Então aqui no gráfico do ouro vocês vão ver que a média de 9 ela é muito respeitada, principalmente porque o mercado está numa tendência fortíssima de alta. Já a média de 20 ela é mais importante para as minhas entradas. É o equilíbrio perfeito entre velocidade e confiabilidade. Ela é excelente para os pullbacks e muito respeitada nas tendências saudáveis. Ela é o ritmo normal de caminhada do mercado. Então aqui nesse gráfico a gente consegue ver que o preço está sendo rastreado pela média de 9 e a média de 20 ela está funcionando como uma barreira natural para defender o preço entre a média de 9 e a média de 200. E já a média de 200 ela funciona como se fosse a linha da verdade. Ela está te mostrando uma tendência macro dentro do seu gráfico micro. Ela funciona como a correnteza de um rio. Você pode até nadar contra, mas uma hora você vai se cansar. Então se o preço está acima da média de 200, eu vou procurar só por compras, como eu falei para vocês no início do vídeo. Eu vou evitar ficar tentando vender nessa região aqui, ó. Eu evito não operar nessas regiões, procurar operações de short. Não procure operações de short nessa região. E quais são os setups que você pode utilizar para poder abrir os seus trades? O primeiro setup é o meu favorito, o PC clássico, o ponto de continuidade do movimento. E a gente sabe que para configurar esse tipo de setup, o preço ele precisa estar direcional, ou seja, uma tendência clara de alta ou uma tendência clara de baixa. Ele precisa furar a média de 9, testar a média de 20, não romper a média de 20, deixar apenas um pavio, e aí sim, os próximos candles seguintes, os dois ou o terceiro candle seguinte, romper com força em direção ao movimento. Aqui a gente tem um exemplo perfeito de ponto de continuidade, porque o preço ele estava em uma tendência de alta saudável, fazendo topos e fundos ascendentes. O que o mercado fez? Ele vem, quebra a média de 9, testa a média de 20, não rompe a média de 20, e o candle seguinte, ele rompe com força em direção ao movimento. Então foi o que aconteceu. Aconteceu nessa barra aqui e repetiu nessa barra aqui. Eu vou tirar o desenho aqui para vocês verem melhor. Então, nessa região aqui nós tivemos o primeiro PC, ele encostou na média de 20 e o candle seguinte, ele rompeu com força, só que aqui teve uma confirmação muito melhor. Ele encostou na média de 20 e o candle seguinte rompeu com força em direção ao movimento. E a gente vê que se a gente fosse abrir uma operação aqui, colocar o stop de forma técnica, embaixo do último fundo, a gente vai observar que essa operação paga pra gente muito bem, mas muito bem mesmo, uma operação que pagou 5-1. Já o setup 2 é uma continuação de tendência. O problema é que fica difícil da gente entrar, porque o preço ele não consegue encostar na média de 20, ó. O preço ele só encosta na média de 9. Então pra gente conseguir entrar nessas operações, a gente precisa baixar o tempo gráfico e aí sim fazer o refino da operação para entrar e colocar seu stop. Já o setup 3 ele é configurado no cruzamento das médias. Eu particularmente evito pegar esse setup porque muitas das vezes são rompimentos falsos. Então se a gente for fazer uma análise aqui no gráfico da Ethereum, a gente vai ver que esse rompimento aqui proporcionou pra gente uma operação muito boa, que pagou mais de 5-1. O problema é que tiveram todos esses rompimentos falsos aqui antes da continuidade do movimento. Então, tentava comprar aqui em cima, o mercado vinha e estopava aqui embaixo. É um tipo de setup que dá certo, mas normalmente eu evito. E como que eu realmente utilizo as médias móveis? Antes de olhar para as médias, eu observo a estrutura do mercado, verifico os suportes e as resistências, vejo a liquidez do ativo e analiso o contexto geral do mercado. As médias móveis, elas vão filtrar o meu movimento. Já o preço, ele vai confirmar a minha entrada. Em resumo, o meu modelo é muito simples. A média de 200, ela vai indicar se você vai procurar por compras ou por vendas. E a média de 20, junto com a média de 9, elas vão me dar as melhores entradas. Nada além disso. A simplicidade te ajuda a ter consistência. E se você quiser tirar algumas dúvidas e operar junto comigo, te convido a participar da minha comunidade VIP gratuita no Discord, que o link vai estar aqui na descrição. Vamos pro próximo.